Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Nós nos reunindo mais uma vez no culto online, onde nesse domingo temos o prazer de estar convidando você para estarmos nessa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que aonde se encontra dois ou três em seu nome, Ele se faz presente. Assim como Ele está presente conosco aqui, está presente na sua casa, onde você está reunido nesse momento, com o objetivo específico de estar cultuando o nome do nosso Deus. E eu gostaria de fazer a leitura de um texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. E uma forma muito clara de nós estarmos manifestando o nosso amor para com os nossos irmãos é tendo a preocupação de cuidado e intercedendo em oração a favor de muitas pessoas do contexto da nossa igreja que recentemente passaram por cirurgias, pessoas que estão enfermas, pessoas que saíram do hospital recentemente, algumas pessoas necessitadas, pessoas que também não fazem parte da nossa igreja, que têm carecido de atendimento da vida de cada um de nós, da expressão do nosso amor em estar abençoando essas pessoas. Nós podemos fazer isso na maneira como Deus vem a trabalhar através de nós, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado e seja manifestado através da vida de cada um de nós. Vamos nos colocar na presença do Senhor, curve sua cabeça, convide sua família e que nesse momento seja um momento de oração e de intercessão. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor é amor e manifestou um amor grandioso a favor de cada um de nós pelo fato de ter entregue o Seu único Filho para morrer na cruz para nos remir de todos os nossos pecados e nos ensinar, ó Pai, que devemos de amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou, e podemos manifestar este amor de muitas formas diferentes, inclusive abençoando e cuidando uns dos outros para que naquilo que necessitam tenham o bem-estar necessário para as suas vidas. Te rogamos, ó Pai, pela vida de irmãos que recentemente passaram por cirurgias, pessoas que andam enfermas devido a esse período de frio que às vezes traz debilidade no corpo e na saúde de pessoas, que a mão de poder do Senhor esteja dando cura, que a mão de poder do Senhor esteja fortalecendo e restaurando o vigor e a saúde de todos esses irmãos. Que a Tua graça esteja sobre nós neste culto e que sejamos ricamente edificados através dos cânticos e da Tua palavra que vem como mensagem aos nossos corações. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vamos estar entoando cânticos de louvores neste momento. Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com o meu amor. Quem sou eu para estrela da manhã, que ilumine o caminho deste duro coração?
Irmãos, hoje nós teremos uma pausa na sequência dos nossos estudos em Efésios, para que a gente também possa ouvir outros pastores que são grandemente usados pelo Senhor. E nesta manhã, o pastor Irani trará uma mensagem da palavra do Senhor para o seu coração, e que você seja ricamente edificados pela palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, e vamos ler a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Oremos. Bondoso e amado Pai, nós te louvamos pela tua bendita e santa palavra, pela mensagem de alento que ela nos traz ao coração. Pedimos a tua bênção, que o teu Espírito possa ministrá-la ao coração de cada um de nós neste momento. É o que te imploramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Prezados ouvintes, prezados irmãos, este texto que nós acabamos de ler
se constitui sem dúvida num dos mais significativos registros sobre a ressurreição de Jesus. Conta-nos o escritor Lucas que 2 dos seus discípulos caminhavam até uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, provavelmente uma distância aproximada de 10, 11 quilômetros. E eles iam conversando naquele momento sobre o que acontecera com Jesus. É interessante a gente observar que cada um de nós, em determinado momento, é uma espécie de caminhante para Emaús. Emaús, neste episódio aqui, representa uma espécie de fuga dos nossos problemas, fuga das nossas dificuldades. Esses 2 discípulos, como os demais apóstolos, estavam angustiados pelo fato da morte de Jesus. O episódio da crucificação, tudo o que acontecera naquele momento estava gravado na mente desses 2 e também na mente dos apóstolos. Quem eram esses 2? A palavra divina não nos dá detalhes. Alguns supõem que era marido e mulher. O marido seria Cleópatas. Outros chegam a levantar a hipótese de que o segundo discípulo, que não é mencionado pelo nome, talvez fosse o próprio Lucas, o escritor do Evangelho, pois ele é o único que registra este fato nos 4 Evangelhos. É interessante notarmos que, à medida que eles caminhavam, a preocupação maior deles era com Jesus. Eles falavam de Jesus, eles falavam a respeito das coisas que aconteceram em Jerusalém, e enquanto eles caminhavam, falando sobre Jesus, nos diz o texto sagrado que o próprio Cristo caminhava passo a passo ao lado deles. Toda vez, meus amados, que a nossa preocupação for com o Senhor, poderemos ter a certeza que o próprio Jesus estará junto de nós para nos abençoar, para nos acompanhar, para tirar as nossas dúvidas. Assim aconteceu com aqueles 2 discípulos e assim ainda hoje pode acontecer comigo e com você. À medida que nós preocupamos com Jesus, com o Filho de Deus, mais do que ninguém, Ele está preocupado em estar junto de nós, nos abençoar, nos ajudar, tirar as nossas dúvidas, nos ministrar a sua bendita palavra. Eles não perceberam a presença de Cristo. No seu desejo de ir a Emaús, de escapar de todas aquelas circunstâncias desagradáveis da crucificação, de escapar daquele momento de tristeza e de dor. Emaús era para eles agora a meta de fuga, o caminho de escape. Mas eles conversavam sobre Jesus, e Jesus caminhava junto deles sem que eles percebessem. A lição que fica para cada um de nós, que muitas vezes a presença de Jesus está junto de nós, nos momentos da nossa tristeza, nos momentos das nossas lágrimas, nos momentos das nossas dúvidas, a presença dele está junto de nós para nos ajudar, mesmo que nós não o percebamos. Ele se faz presente quando o nosso coração está entristecido. Então Jesus, em determinado momento, interrompe a conversa desses 2 discípulos, perguntando-lhes: o que ides conversando pelo caminho? O que é que vos estáis preocupando? E eles pararam e, voltando-se para Jesus, disse: serás tu porventura o único em Jerusalém que desconhece os acontecimentos desses últimos dias? E Jesus pergunta: quais acontecimentos? O que aconteceu? E eles então citaram para Jesus que crucificaram a Jesus, aquele a quem eles esperavam que fosse o Redentor de Israel, aquele a quem ele depositava toda a confiança. Mas as nossas autoridades o mataram, o crucificaram. Já faz 3 dias. Nós estamos angustiados, nós estamos tristes. É isso que nos preocupa enquanto caminhamos.
porque aquele em quem depositávamos a nossa fé morreu. Crucificaram o nosso Salvador. Quantas vezes, amados ouvintes, nós nos sentimos em situações parecidas com essa dos dois discípulos. Ficamos a pensar que o nosso Salvador morreu. Ele não pode mais nos socorrer, Ele não pode mais vir ao nosso encontro. Nós não podemos mais confessar a Ele as nossas tristezas, as nossas alegrias. Crucificar o nosso Salvador. Há um hino cantado em algumas igrejas que diz: prenderam Cristo e Ele a cruz carregou. Por quê? Tomou a cruz. Ele tomou a cruz por mim e por você. Prenderam ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele sofreu tudo o que se possa imaginar. Mas ele ressuscitou. A maior de todas as verdades não é que ele morreu, é que ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele deixou o túmulo vazio, saiu de debaixo da terra e está vivo, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, para interceder por nós, interceder por mim, interceder por você. Ele ressuscitou, Ele é o nosso advogado, Ele é quem intercede diante de Deus em favor de cada um de nós, nos ajudando na solução dos problemas que enfrentamos. Então, quando eles dão essa resposta a Jesus, Jesus se vira para aqueles dois discípulos, dizendo-lhe: ó nécios e tardos de coração para crer. Quantas vezes, amado irmão, amado ouvinte, Jesus se vira para nós chamando-nos de nécios, de tolos, porque o nosso coração demora em crer, porque nós demoramos em confiar na palavra dele, nós demoramos em buscar a presença dele, nós demoramos em crer que ele está aqui e agora para nos abençoar e nos socorrer. Então, durante toda a caminhada, provavelmente de cerca de 2 horas, Jesus começou a ministrar para aqueles dois discípulos a sua bendita palavra, mostrando desde o livro de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, que é Zacarias, tudo que estava escrito a respeito dele, para mostrar àqueles dois discípulos que convinha que ele morresse, que ele sofresse em nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitasse para a nossa alegria, para a nossa vitória. E foi assim ministrando. Podemos imaginar, amados, que maravilha de estudo bíblico, feito pelo Senhor, Criador dos céus e da terra, a um auditório de 2 ouvintes apenas, cumprindo aquilo que o próprio Jesus disse no decorrer dos seus ensinamentos, que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Não importa a quantidade de pessoas, se é um grupo de 2, de 3, de 4, ou se é uma multidão de milhares, se estivermos dispostos a ouvir a palavra dele, Jesus estará falando ao nosso coração, ministrando a sua mensagem à nossa vida. Ele fez isto àqueles 2 discípulos, ele faz isto hoje e agora a você e a mim, quando estamos precisando do seu socorro e de sua bênção. Estamos vivendo um momento de tristeza e de dor no nosso país e também em demais países, em que a morte e a tristeza campeia e assalta as nossas vidas. Mas neste momento, em que o nosso coração está entristecido, neste momento que os nossos olhos se enchem de lágrimas, Jesus caminha ao nosso lado para nos ajudar. Algumas músicas registram este fato. Uma delas eu tentei localizar a letra aí nos hinários, mas acabei não conseguindo. Mas nesse momento, noite de tristeza, noite de Emaús, em que o meu ser carece de te ver, Jesus. A tua presença está ao meu lado, tu caminhas conosco. E aí diz o texto desse hino: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédio santo para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus,
tudo que se passa nos conduz aos céus. Outro hino muito cantado nas igrejas, o divino companheiro da nossa caminhada, no nosso caminho, a tua presença sinto logo ao transitar. Sim, meus amados, esse divino companheiro é o nosso amado Jesus, que quando o nosso coração está abatido e triste, e nós sentimos vontade de fugir da realidade, de fugir para Emaús, Ele caminha conosco, Ele nos ajuda, até chegar ao fim da nossa caminhada. E quando nós descobrimos a presença dEle, Ele se ausenta, porque aí não precisamos mais de sua ajuda. E neste momento em que a palavra de Deus nos mostra este episódio, neste momento em que a nação brasileira, neste momento em que você e sua família estão entristecidos pela praga que caminha ao nosso redor, Jesus, mais do que nenhum outro, caminha passo a passo, ao meu lado e ao seu lado, ao lado de sua família, ao lado de minha família, ao lado da igreja, ao lado do povo brasileiro, para mostrar que Ele vive e que as coisas estão sob o controle dEle, sob a segurança dEle. Que Ele sempre assim nos abençoe, meus amados. Mas interessante neste episódio, após esse estudo bíblico para um auditório de 2 ouvintes. Estudo bíblico enquanto se caminha na tristeza e na dor. Após este encontro, Jesus fica aguardando o nosso convite. E fica esperando o nosso convite. Quando chegar o Emaús, no fim da jornada, cansados da caminhada, Jesus faz com que alguém que vai continuar a jornada. E aí os 2 discípulos dizem, fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Ah, meus amados, meus queridos, quantas vezes Jesus aguarda ansioso esse convite para que fiquemos com Ele. Fica conosco, porque já é tarde. A tristeza nos assalta. Os problemas nos preocupam. Os nossos olhos se enchem de lágrimas. Por favor, fique conosco. O dia já declina. A nossa tristeza parece aumentar. Precisamos de socorro. Fica conosco. E Jesus, então, aceita o convite dos seus 2 discípulos e fica com eles. Quando você convidar Jesus para ficar na sua vida, para ajudá-lo, tem certeza, Ele vai aceitar o seu convite. Diz lá o texto no livro de Apocalipse, capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você ouvir a voz de Jesus que bate junto à sua porta, junto ao seu coração, se você abrir a porta para Ele, se você der uma chance a Jesus, esteja certo. Ele vai sentar à sua mesa, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai ajudar você na solução de quaisquer problemas. Ele aguarda apenas que você faça a Ele o convite e deixe entrar na sua vida e na sua casa. Nos diz este texto que quando eles entram na casa, eles oferecem um lanche a Jesus. Eles se assentam à mesa para comer aquele lanche. Qual não foi a surpresa que o hóspede toma nas mãos o pão e agradece a Deus por aquele pão e oferece a eles aquele pão. Ah, meus amados, o hóspede se torna hospedeiro. Quando nós damos uma chance a Jesus, Ele pega o próprio pão que nós estamos oferecendo e Ele mesmo ministra para nós, para saciar a nossa fome. E Ele mesmo nos oferece a água da vida para saciar a nossa sede. Ele ora. E quando Ele ora, os 2 discípulos que estavam em dúvida reconhecem, Ele é o Salvador. É o Cristo ressurreto.
Por que eles teriam reconhecido naquele momento que era Jesus? Provavelmente teriam visto nas mãos dele as marcas dos cravos da cruz. Era ele. Não há nenhuma dúvida. E quando eles reconhecem que era Jesus, nos diz o texto que Jesus se ausenta do meio deles, desaparece e vai embora. Mas dentro deles, nos seus corações, há uma chama acesa. A fé foi reavivada. E naquela mesma hora, não sei se eles terminaram de comer o lanche, eles se levantaram e voltaram apressadamente a Jerusalém. A notícia precisava ser anunciada. A bênção precisava ser distribuída. E eles voltam dentro da noite para dizer aos demais companheiros: vimos o Senhor, Ele está vivo. Ah, meus amados, é muito mais importante para cada um de nós, para mim e para você, ter uma experiência pessoal com o Cristo que vive, do que ouvirmos dizer que Ele vive. Você precisa vê-lo, você precisa sentir a presença dEle, você precisa sentir o olhar de misericórdia dEle, você precisa sentir o seu abraço, você precisa ter a certeza: eu vi o Senhor, Ele está vivo. Isso vale mais do que qualquer outra informação que possamos obter de alguém. É a certeza de que eu encontrei com Ele. Ele falou comigo, Ele me abençoou, Ele aqueceu o meu coração, Ele abriu os meus olhos para ver as maravilhas da sua graça e do seu poder. E aí os discípulos dizem: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha a palavra. A palavra de Deus, nos diz o texto do profeta Jeremias, é como fogo. Ela queima. Quando nós sentimos o toque desta palavra, palavra viva, palavra de poder, o nosso coração se incendeia e a nossa fé cresce. Isso precisa acontecer, amados, comigo, com você, com cada pessoa que queira ser abençoada por este Cristo. É interessante observarmos neste episódio a necessidade, a urgência que tiveram esses dois discípulos de voltar apressadamente para Jerusalém, para se encontrar com os companheiros e dizer: Ele vive. Ah, meus amados, quando nós encontramos com o Cristo que vive, nós abandonamos Emaús, abandonamos o lugar do nosso refúgio, do nosso medo, e voltamos apressadamente para Jerusalém, a cidade santa, a cidade da fé. A cidade nos fala de um túmulo vazio, de um Cristo que vive. Eles voltaram dentro da noite para Jerusalém, apressadamente, para contar aos apóstolos que Jesus estava vivo. Esta é a lição preciosa que fica para cada um de nós. No Velho Testamento, no livro de 1 Reis, nós temos o registro de dois cegos que estavam famintos e desesperados, cegos não, leprosos, estavam famintos e desesperados, e procuraram o arraial dos sírios que estavam ali fazendo guerra contra Israel, para procurar migalhas de pão, para procurar alguma coisa que matasse a sua fome. Se os sírios os prendessem, dizia a eles: não importa, se nós não morrermos na espada dos sírios, morreremos de fome. E foram. Os sírios haviam abandonado o acampamento, porque Deus interviera com o seu poder, cumprindo a palavra do profeta, que disse: amanhã, a esta hora, haverá abundância de trigo, abundância de alimento em Jerusalém, que estava cercada há cerca de 3 anos e morrendo de fome. E chegando lá no arraial, não havia nenhum soldado. Deus fez aparecer um barulho tremendo para o exército da Síria. E eles saíram correndo, apavorados, pensando que tinha havido um grande exército.
em socorro de Israel. E eles voltaram às pressas, foram deixando pelo caminho as suas armas, suas roupas, porque eles tinham medo e queriam voltar com vida. E deixaram o acampamento abastecido de alimento. Então aqueles 2 leprosos pegavam as coisas, guardavam, pegavam, comiam, e um deles disse: não, nós não estamos agindo certo. Hoje é dia de boas novas. Nós precisamos ir às pressas e avisar a Samaria. Avisar ao povo que aqui há alimento. E eles foram apressadamente avisar aos habitantes de Samaria que havia abundância de alimento ali. A lição que fica, meu querido irmão, meu querido ouvinte: se você já provou que Cristo vive, que Cristo abençoa a sua vida, você precisa urgentemente anunciar isto a outras pessoas. Falar de Cristo aos seus companheiros de trabalho. Falar de Cristo aos seus colegas de escola. Falar de Cristo aos seus vizinhos. Falar de Cristo aos seus familiares. Falar de Cristo aos seus parentes. Hoje é dia de boas novas, Ele vive. Você precisa voltar para Jerusalém. Você precisa ir aos outros e dizer essa mensagem. E esses 2 discípulos apressadamente voltaram para Jerusalém dentro da noite e disseram aos demais companheiros: vimos o Senhor. E aí tomaram conhecimento que também Pedro havia visto o Senhor. E aqueles discípulos estavam ali para dizer: na verdade, Ele está vivo. Enquanto eles celebravam, enquanto eles conversavam sobre esta verdade sublime, a ressurreição do Filho de Deus, nos diz o Evangelho que o próprio Jesus se apresentou no meio dele: paz seja convosco, e os abençoou. Se você, meu irmão, tiver prazer em estar na casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor, se você tiver prazer de dar o seu testemunho de fé, de que o Cristo vivo abençoou sua vida, salvou você, abençoou sua família, tenha certeza absoluta que o próprio Cristo vai aparecer e dizer: paz seja convosco, eu vim abençoar vocês. Toda vez que nós nos reunimos nesta fé, nos reunimos nessa esperança para celebrar a vitória do nosso Salvador, Ele sempre vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos trazer a sua paz, para nos trazer a esperança. Que seja essa a nossa experiência, a nossa vivência com o Cristo que vive, e que saiamos mundo afora, levando a todos aqueles com quem encontrarmos a mensagem de que Cristo vive. É poderoso para nos salvar, é poderoso para nos abençoar. Que seja essa experiência de fé que cada um de nós tenha em transmitir, em divulgar, em distribuir. A fé precisa ser transmitida, a esperança precisa ser distribuída. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por tua infinita graça. Nós te louvamos porque Jesus veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar, derramou seu precioso sangue para conquistar para cada um de nós a graça da salvação, a graça do teu perdão. E este Cristo que vive, ainda hoje, quer falar e abençoar cada vida que nele confie. E Ele está presente na nossa caminhada, Ele está presente nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, para abençoar aqueles que creem, para trazer esperança, trazer alegria àqueles que choram. Que este Cristo possa abençoar, amado ouvinte, a você e a sua família. É o que te pedimos, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso bendito Mestre e Salvador, e a comunhão, bênçãos e consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e convosco permaneçam para todos sempre. Amém.